Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, do precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus continue sobre cada coração. Para mim é um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E eu quero continuar meditando numa importante mensagem pregada pelo profeta, que identifica de uma forma clara e definida a verdadeira igreja. Muitas pessoas estão alardeando que esse grupo, aquele pastor, que são os certos, que as pessoas têm que congregar ao redor dele e assim por diante. Jesus havia nos advertido que nós não deveríamos cair no engano de certas pessoas que diriam: olha, o Cristo está ali, está naquela casa, está em tal cidade e assim por diante. Jesus disse: olha, isso será muito enganoso, que se possível for, enganaria até o escolhido. Muita coisa é carnal, feita pelas mãos dos homens, e não tem nada de espiritual, nada de realmente a vontade perfeita do Senhor. Ele pregou essa mensagem e o título dela é As 5 Identificações da Verdadeira Igreja do Deus Vivo. Ele faz 5 perguntas importantes nessa mensagem. Primeiro, o que é a igreja? Naturalmente que nós já sabemos que igrejas são chamados para fora. Veja, teve que haver algum lugar de onde nós saímos. Nós deixamos a Babilônia, deixamos esse mundo, deixamos todo o sistema organizado e fomos congregados em Cristo por predestinação, de acordo com Efésios 1, verso 9 e 10. Porque Jesus Cristo havia dito que onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. A segunda grande pergunta é: quem a instituiu? Naturalmente que sabemos que ela foi instituída por Jesus Cristo em Atos 2, quando aqueles crentes do passado, 120, foram batizados com o Espírito Santo e colocados dentro desse corpo místico de Jesus Cristo, que é a igreja do Deus vivo. A terceira pergunta é: qual é sua mensagem? Veja, a mensagem está em Atos 1, onde ele diz que nós deveríamos testemunhar da sua ressurreição, e esse é o 7º selo, é a descida do anjo forte, é aquilo que temos pregado por todo esse tempo. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. A próxima pergunta é: como nos tornamos membros dela? E é sobre este tópico que eu quero falar um pouquinho. Mas a última pergunta é: podemos chegar ao céu sem ser membros dessa verdadeira igreja? É claro que não podemos, é impossível. Então temos um texto usado pelo profeta nessa mensagem, 1 Coríntios 12, verso 13. Desculpe, pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Naturalmente que o corpo de Cristo não está dividido, e o que nos torna um é o mesmo espírito. Jesus orou em São João 17: Pai, eu oro para que sejam um como nós somos um. Veja, Deus habitava em Cristo, e essa é a única maneira que podemos ter uma unidade perfeita. Veja, através do mesmo Espírito, formando um corpo. Então, como nós nos tornamos membros dessa igreja? Nós nascemos nela. Nós não podemos nos juntar a essa igreja, nós temos que nascer nela. Disse o profeta: eu estou na família Brana desde que nasci. Eu diria: eu estou na família Santos desde que nasci. Eu não me juntei à minha família, eu nasci. Eu não escolhi a minha família, não escolhi meu pai, não escolhi minha mãe. Veja, coube a Deus decidir quando é que eu nasceria, em que posição geográfica, quem seria meu pai, quem seria minha mãe, qual a minha estatura, qual a cor do meu cabelo, qual a cor dos meus olhos. Eu não tive nada a ver com isso. Apenas tive o privilégio de vir ao mundo pela vontade de Deus. Logo, não há do que se orgulhar,
não há jactância, não há nada, apenas a graça, puramente a graça. Agora, por que é que Paulo cita, veja, judeus e gregos nessa leitura? Há um fato muito simples. Veja, os judeus, eles interpretaram mal uma obra de Deus que foi a circuncisão. Veja, o que era para ser uma bênção tornou-se um problema. Eles se sentiam o único povo certo, os reais filhos de Abraão, e carregavam essa marca, a circuncisão, como uma identificação de que eles eram um povo superior, uma classe melhor, e eles desprezavam todos os demais. Paulo chega a dizer, veja, a circuncisão na carne, feita pelas mãos dos homens. Veja, e os judeus se tornaram orgulhosos a ponto de que não comiam com o gentio. O próprio apóstolo São Pedro, depois de ter o Espírito Santo, carregou esse preconceito em sua forma de viver, a ponto de que o apóstolo São Paulo teve que corrigi-lo. Veja, Deus teve que dar uma visão para ele, para que ele pudesse entender como é que Deus vê as pessoas. Veja, eles tinham preconceitos a respeito dos gentios. Veja, até mesmo aquele fariseu se sentia orgulhoso de ser um judeu, de dar o dízimo, de jejuar e assim por diante, desprezava o publicano na oração. E Jesus estava ensinando os discípulos naquela ocasião como é que ele via os seres humanos. Os bárbaros, melhor, os gregos, é porque os gregos buscam sabedoria. E para os gregos só existiam os sábios e os bárbaros, os ignorantes. Eles então tinham todo o conhecimento, conheciam a mitologia, a ciência, o alfabeto e assim por diante. Também se sentia uma classe especial, consequentemente, menosprezavam todos os demais. Por isso Paulo está mostrando que o verdadeiro batismo com o Espírito Santo acaba com as barreiras, acaba com as diferenças, e a única forma de obter a unidade é ser batizado no corpo de Cristo, ou seja, nascer por eleição e por predestinação. Então vemos em Efésios que somos eleitos nele, desde antes da fundação do mundo, predestinados pela vontade de Deus. Foi ele quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi ele quem nos fez, foi ele quem nos criou, foi ele quem nos colocou no corpo de Cristo, foi sua vontade. Assim sendo, eu não posso desprezar, não posso classificar, não posso me orgulhar. O verdadeiro Espírito Santo me põe no corpo de Cristo, me dá o verdadeiro espírito de unidade, e por isso tudo é por graça. Quando ele me encontrou, eu estava morto em delitos e pecados. Veja, seguindo o curso desse mundo. Veja, sendo dominado por um espírito de desobediência, sendo levado aos ídolos mudos. E ele foi lá, na sepultura, onde eu estava morto, quando eu não tive nada que fazer, nem ter nada a ver com nada. Foi ele que me buscou, ele me ressuscitou, ele me vivificou, ele me fez assentar em lugares celestiais em Cristo. E hoje nova criatura sou. O que eu tive a ver com isso? Nada. Foi apenas a sua graça. Então, diz o profeta no parágrafo 134, um corpo. Como entramos nesse corpo? Como entramos nele? Por um Espírito somos batizados em um corpo. Sem esse Espírito Santo estamos mortos. Veja, e quando nesse corpo, veja, livres, garantia da ressurreição, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Não por um aperto de mão, não por uma carta de igreja, mas por um Espírito Santo. Judeu, gentil, amarelo, preto, branco, todos fomos batizados por um Espírito nesse único corpo, através do sangue de seu próprio pacto. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e estarão livres da morte, livres da dor, livres do pecado. Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, nenhum pecado. Veja, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, Jesus disse. Como você pode ser perfeito?
Você não pode ser, você nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Mas quando você aceita Cristo como seu carregador de pecados, quando o aceita pela fé, você crê que Ele o salvou, e Ele morreu em seu lugar e levou seus pecados, então Deus o aceita e o batiza no corpo, e não mais pode ver os pecados. Como posso ser um pecador quando há uma expiação sobre o altar por mim? Como um policial poderia prender-me na cidade quando os decretos da cidade me dão direito de correr a qualquer velocidade que quiser? Não se pode prender-me. Se o prefeito disser, reverendo Branham, o senhor está atendendo a chamados de enfermos, ande na velocidade que o senhor quiser em qualquer distrito. Dá-me uma carta de recomendação acerca disso, nenhum policial pode levar-me preso, porque o prefeito depositou confiança em mim, de que eu não o faria, a não ser em caso de emergência. Agora aqui vem o ponto importante. E quando Deus me aceitou e me batizou com o Espírito Santo, Ele teve confiança em mim, de que eu não pecaria voluntariamente. Amém. Eu não pecaria voluntariamente. Portanto, seu filho fez uma expiação por mim, e eu não posso ser um pecador uma vez que estou justificado, e Ele me admitiu em seu corpo. Estou redimido com Ele, não o que eu faço, mas o que Ele fez por mim. Esse é o Evangelho. Veja, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Foi por isso que Deus disse, amei Jacó e aborreci Esaú. Deus sabia quem creria na palavra e quem não creria. Por isso já nascemos predestinados, como a semente eleita em nosso coração, aguardando a água do Espírito vir sobre essa semente, para trazer-lhe a vida, de acordo com a predestinação. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.